Olá, pessoas queridas, todo mundo bem? Como é que foi assistir o último vídeo? Foi meio chacoalhante? Hoje a gente vai chacoalhar um pouquinho menos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade. Como é que anda seu grau de ansiedade? Como é que você vem se sentindo nesse momento tão turbulento que a gente continua vivendo? Não esqueci? Aqui é a Vani Lobato, aqui é Interna Alquimia, e aqui a gente fala de vida, de planta, de cristal, de autoconhecimento, de jardinagem, jardinagem terapêutica, jardinagem alquímica. A gente faz uma mistura, a verdade é essa, que basicamente a gente fala de natureza, porque mesmo quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de natureza, porque nós somos parte da natureza, apesar da gente ter se esquecido. E eu não estou falando isso à toa, eu estou falando isso porque isso tem tudo a ver com essa nova onda de ansiedade que está sendo gerada por tudo isso que a gente vem vivendo, planetariamente falando. E por que onde que eu vou juntar a natureza com a ansiedade? Você deve estar se perguntando. Porque quando a gente desconecta da natureza e cai nessa vida mecânica, nessa vida em que o sentir não faz parte, onde a natureza não faz parte, onde conectar com alguma coisa que nos traga vida não faz parte, quando a gente vive isso, a gente começa a viver muito fora do nosso ritmo. E quando a gente vive fora do nosso ritmo, a gente cai na ansiedade. Vocês já pararam para reparar que as plantas têm o ritmo delas? Que os minerais, quando eles surgem, eles têm o ritmo deles. Não dá pra gente falar assim, planta, minha filha, vamos, vai, dá esse fruto aí logo, eu tô com fome, quero comer ele logo. Não vai rolar. Pode até rolar, colocar um fertilizante e ela dá esse fruto que não vai ter muito gosto, vai ser aquelas coisas que a gente já sabe que não são naturais. Todas as vezes que a gente tenta acelerar um ritmo para fora do natural dele, não é do nosso. A gente acha assim, é natural correr. Não, não é natural correr. Não é natural a gente entrar num movimento louco de vida, achando que é isso que a gente veio fazer nesse planeta. Por isso é que eu falei que eu vou continuar um pouquinho o tema do último vídeo. No último vídeo a gente perguntou, né, qual era a função, para que o ser humano serve. E aí fica essa questão assim, serve para correr? Só para trabalhar? A gente veio aqui só para isso? Para ficar nessa ansiedade de ter que ter mais, ganhar mais, correr mais, ter mais trabalho, ter mais dinheiro, ter mais isso, mais aquilo e ficar exausto? Ou a gente veio aqui, gente, tem formiga andando em mim aqui. Ou a gente vê tudo natural, né? A gente tá na natureza, tem esses probleminhas. De vez em quando as formigas começam a andar na gente no meio do vídeo. Faz parte. Mas a gente veio aqui pra quê? Sabe? Foi pra ter essa vida louca e nem saber pra que a gente serve? Porque eu, quando me perguntei pra que eu servia, eu juro que eu fiquei tentando entender pra que eu sirvo, pra que o ser humano tá aqui. O que a gente vai fazer aqui, além de estragar o que já estava feito e estava bem feito? Para que a gente pode, o que a gente pode fazer com a nossa vida? Para a nossa vida poder fluir melhor. Para a gente não entrar nessa loucura de ansiedade constante. A gente vive ansioso, a gente vive aflito e ultimamente a gente tem um certo medo no ar, né? Essa coisa de doença, política, dinheiro, tá tudo bagunçado. Se a gente não tiver um pouquinho de centramento, a gente se perde nisso muito rápido. E o que pode nos ajudar nesse centramento? Você já se perguntou? Você já se perguntou qual é a diferença para você, para o seu ser, para o seu corpo, para a sua vida, quando você está no meio de uma mata, num lugar verdinho, que tem um sossego, que tem uma aguinha, um barulhinho de água e uma coisa mais leve, e você está num centro tipo Belo Horizonte, São Paulo, Nova York, sei lá, esses grandes centros, não que São Paulo e Nova York sejam parecidos, e muito menos Belo Horizonte e Nova York. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Sabe, estar nesse barulho, buzina, carro, mil estímulos, né? É muito barulho, é muito buzina, é muito cheiro ruim, é muita coisa ruim.
e estar no meio de um mato, passarinho cantando, barulhinho de água, sossego. Em qual dos dois lugares seu coração fica mais num ritmo mais legal, mais pausado, mais tranquilo? Isso que a gente precisa, sabe, olhar. A gente precisa começar a olhar para essas coisas dessa forma. Olhar para essa natureza que a gente faz parte e começar a estar na natureza com essa ideia da gente se conhecer e da gente encontrar o nosso ritmo. A gente está seguindo um ritmo que está sendo colocado por uma sociedade que está muito doente e muito doida. E o nosso ritmo está ficando para trás, porque a gente quer o tempo inteiro dar conta disso, daquilo outro, e a gente não vai dar conta. Não tem jeito da gente dar conta de cumprir todo esse ritmo louco sem a gente adoecer. Não estou falando para a gente parar de trabalhar, não tem nada a ver com isso, tá? A gente precisa trabalhar. Vocês sabem que eu trabalho muito, né? Com muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive. Mas tem que ter um ritmo. Tudo na natureza tem ritmo. E se vocês observarem, a natureza não para nunca, né? A gente, o tempo inteiro, ela está produzindo o oxigênio que a gente respira, a gente está exalando esse gás carbônico que ela está transformando. O tempo inteiro ela está movimentando, mas ela tem um ritmo de movimento e a gente está atropelando o nosso ritmo. Essa é a junção que eu queria que vocês parassem para pensar. Como fazer o que a gente faz com um ritmo um pouco mais normal, um ritmo um pouco mais natural. Sabe, é só essas reflexões. Eu queria que a gente tivesse esse movimento de olhar para isso. Sabe, parar e falar, peraí, o que eu posso fazer para diminuir esse ritmo e me adequar ao que eu preciso fazer, mas com um ritmo que o meu coração bata no ritmo certo. Que ele não precise ficar o tempo inteiro acelerado, que eu não precise ficar o tempo inteiro ansiosa, que eu não precise ficar correndo igual uma doida. Só ritmo. Sabe? Natureza, gente. Natureza é a nossa salvação, literalmente falando. Para mim, eu não tenho nem dúvida disso, vocês já sabem disso. Mas é isso. Sabe? Começa a observar os ritmos da natureza. Sabe? Percebe assim, ela tem a hora que a flor abre, aqui é a hora que a abelhinha vai lá nessa flor e poliniza e vai fazer o trabalho dela. Todo mundo faz o que precisa ser feito, mas todo mundo faz isso num ritmo que é muito mais natural do que esse que a gente está se impondo. E se a gente faz parte da natureza e a gente fica num ritmo que não é natural, o que vai acontecer? Por que tem tanta gente tomando tanto remédio para ansiedade, para depressão, para tudo? Porque a gente está fora do nosso ritmo, porque a gente está querendo ser quem a gente não é, porque a gente está indo fora, né, saindo fora daquilo que a gente verdadeiramente é, que é um ser natural. Então, faz o que tiver que fazer, mas faz isso com ritmo, faz isso com pequenas pausas, faz isso, tenha o seu trabalho e para um pouquinho. Sabe, quem não tem a natureza perto, tem tanto vídeo no YouTube que tem essas coisas de natureza, de barulho de natureza, de paisagem. Fica um pouco ali. Em vez de na sua pausa você ir escutar um jornal cheio de notícia ruim, respira ouvindo um som de natureza, nem que seja no YouTube mesmo. Só de você parar e pausar um pouco e falar assim, peraí, o que eu estou sentindo aqui agora? Como eu estou me sentindo nesse momento? Já muda muita coisa. E se nessa hora que você parar para sentir, você perceber assim, estou ansiosa ou estou ansioso, respira, sabe? Olha para uma flor, muda a forma de ver as coisas, começa a se olhar como um ser natural e tenta ir a cada dia fazendo um pouquinho mais para sair dessa maluquice. Porque se nas suas pausas você está escutando o jornal e escutando coisa ruim, você vai ficar mais ansioso, mais ansiosa. É só isso, sabe assim, você não tem que diminuir o ritmo de trabalho, mas no ritmo de trabalho coloca pequenas pausas, coloca pequenos movimentos
de olhar para a natureza e observar assim, como a natureza vive isso. Como é que ela não para nunca e ela não fica cansada, ela não fica ansiosa. A natureza não tem ansiedade, gente. A flor não fica assim, ai, tô doida para abrir, ai, tô muito aflita para abrir. E que é uma coisa legal também, mudar esse termo. Quando a gente às vezes está querendo muito uma coisa, em vez da gente falar que a gente está querendo muito, que a gente está com uma expectativa boa, de que a gente está animado para aquilo, a gente fala, estou ansiosa por aquilo. A gente está criando mais ansiedade, e a ansiedade não é uma coisa legal. A ansiedade não vem de uma coisa saudável. A animação vem, empolgação vem. Então, começa a perceber a forma como você está usando essa palavra. Começa a perceber que, se você olhar um pouquinho, você vai ver que tem uma epidemia de ansiedade e que às vezes você só está empolgado com alguma coisa e está falando que está ansioso ou ansiosa. Às vezes você está apenas querendo muito uma coisa e está na ansiedade. Não, você está numa expectativa boa de que uma coisa legal vai acontecer. Começa a mudar, são coisas pequenas que a gente pode fazer, mas que muda a nossa vida, pode mudar o nosso caminhar nessa vida para um rumo um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo. E quem sabe a gente até vai descobrir para que a gente serve, porque eu ainda não descobri não. Mas é importante a gente ter essas pequenas coisas, sabe? São pequenos toques. Se você tiver uma planta em casa, na sua pausa, vai cuidar da planta. Muda de vaso, coloca uma terrinha nova. Sabe? Contato com a natureza, que seja num vídeo do YouTube, gente, mas precisa. A gente precisa retomar a nossa natureza. A gente precisa retomar que a gente é um ser natural. Ok? Se tiver ficado alguma dúvida, se quiser conversar alguma coisa, manda aí nos comentários, espalhe esse vídeo, manda para muita gente que está com essas crises de ansiedade, às vezes pode ajudar, pode chegar em alguém que está precisando, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijocas de luz, até a próxima, e é sempre muito bom estar aqui com vocês.